Olá para você que está assistindo, aqui é o professor Gustavo e na aula de Geografia de hoje nós vamos falar sobre movimentos sociais, lutas em rede. Você já parou para se perguntar por que as coisas no nosso planeta são como são? Ou melhor, quem faz as coisas serem como elas são? Ou ainda, será que as coisas poderiam ser diferentes de como são? Eu não sou o primeiro, nem você. Ao longo da história, muitas pessoas no mundo têm se reunido para lutar, para exigir dos governos, para exigir das empresas e para exigir até dos organismos internacionais mudanças, principalmente em assuntos como violência, como desigualdade ou mesmo como desrespeito ao meio ambiente. Esses são os movimentos sociais, tema da aula de hoje. Bom, movimentos sociais são agrupamentos coletivos e espontâneos de pessoas que se importam com alguma causa. Ou seja, eles não são ligados a um governo, eles não são ligados a alguma empresa e não são ligados a organismos internacionais como a ONU, por exemplo. Eles são coletivos de pessoas que se importam. Todo movimento social, ele vai ter uma causa para defender, pode ser a causa ambiental, pode ser o feminismo, pode ser o combate ao racismo. Todo movimento social, ele vai ter uma estratégia, que podem ser protestos, podem ser ocupações, greves, a gente vai ver algumas por aí. E eles podem variar em alguns aspectos. Eles podem ser localizados, como a Primavera Árabe, que a gente vai estudar já já. Eles podem ser globais, como o movimento feminista. Eles podem durar alguns meses ou anos, ou eles podem durar aí muitos e muitos e muitos anos, como os movimentos sindicais, que também nós veremos. Então, para a gente aprender um pouquinho sobre os movimentos sociais, eu vou falar com vocês sobre um documento. Um documento que ele está em português, está facinho de achar na internet e ele tem só 7 páginas, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, da ONU. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela surgiu de uma reunião onde representantes de muitos países do mundo decidiram quais seriam os direitos assegurados a todos os seres humanos do planeta Terra. Essa declaração, ela é muito importante. E não foi ela que criou os movimentos sociais. Eu estou usando ela para mostrar como a gente tem muita coisa para lutar, como muitos desses direitos ainda não foram garantidos a todo mundo, muito pelo contrário, e como os movimentos sociais podem se inspirar neles nas suas lutas. O artigo 3º da Declaração Universal dos Direitos Humanos vai dizer que todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança. E aí eu tenho uma imagem que faz uma menção ao movimento feminista. Tem algumas informações que elas são assustadoras. Por exemplo, o Brasil, segundo o Mapa da Violência da ONU de 2015, ele está em 5º lugar na posição do ranking mundial de feminicídio. O feminicídio, ele é o assassinato de mulheres por serem mulheres. Como assim, Gustavo? É alguém que sai assassinando todas as mulheres? Não. O feminicídio, ele funciona quando um homem ele se sente no direito de agredir e até assassinar uma mulher por acreditar que ela não tem a mesma dignidade ou o mesmo direito à vida que os homens. Então é algo extremamente grave e a gente vê que as mulheres muitas vezes não têm esse direito garantido. Outro dado importante é que 70% dos atendimentos notificados como agressão pública nas redes de saúde são registrados em mulheres. E esses são dados do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro de 2016, tá? Então esses dados eles começam de 2013 até 2016. E aí a gente tem, por exemplo, a Lei Maria da Penha, que é um instrumento para combater essa violência contra a mulher. E outro dado também muito importante, que é de 2018, e esse eu peguei no site da CNN Brasil, ele diz que 30,4% dos homicídios de mulheres aconteceram na própria casa delas, enquanto no caso dos homens foi apenas 11,2%. Então, o movimento feminista ele também serve para lutar pelos direitos das mulheres, como o direito a salários iguais. No Brasil, as mulheres ganham uma média de 77% dos salários dos homens, o que é um verdadeiro absurdo. Né? E a gente tem também um outro caso que é o da Arábia Saudita, onde até 2018 as mulheres eram simplesmente proibidas de dirigir. O movimento feminista ele é uma rede bastante antiga e ele está ao redor do mundo inteiro, certo?
Então, vou passar aqui para a próxima imagem para falar sobre o próximo movimento, que é o movimento negro. O movimento negro, ele também está ligado a esse direito à vida. E eu vou falar para vocês o porquê. O movimento negro, ele vai se basear em alguns fatos que são também assustadores. Para vocês terem uma ideia, no nosso Brasil, 77% dos jovens assassinados são negros, né? E esses são dados da Anistia Internacional. E em países, principalmente os países que foram colonizados por potências escravistas, a gente vai ter, né, casos como Estados Unidos, Brasil, África do Sul, Jamaica. Os negros eles enfrentam muito mais dificuldade do que os brancos em vários aspectos da vida, inclusive para se manterem vivos. O IBGE diz que 53% dos brasileiros, mais da metade, é composta por negros, mas a gente tem 5 vezes mais negros analfabetos do que brancos analfabetos no Brasil. Além disso, os negros são 70% entre os mais pobres e os brancos são 80% entre os mais ricos. E 75% da população carcerária no Brasil é composta por negros. Então, essa desigualdade ela é combatida pelo movimento negro. Então, eles também denunciam crimes de racismo. No ano passado, a gente teve 2 casos que chocaram o mundo inteiro, que foram os assassinatos de George Floyd pela polícia nos Estados Unidos, né, que foi filmado e foi um ato de extrema barbaridade e violência policial. E a gente tem o caso de João Alberto, que também foi um caso filmado aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, e ele foi assassinado por 2 seguranças de supermercado. A situação do George Floyd, ela desencadeou o movimento Black Lives Matter, que seria algo como vidas negras importam, né, para lutar por mais esse direito da população negra no Brasil e no mundo. Então, o movimento negro ele também configura uma rede já bastante globalizada e tem aí bastante coisa na internet, bastante pessoas se mobilizando de várias formas. Agora eu vou projetar para vocês mais um direito. Esse direito ele é o artigo 5º da Declaração dos Direitos Humanos. E nesse artigo, a gente lê o seguinte: ninguém será submetido à tortura, nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Eu vou falar um pouco sobre a luta dos direitos da população LGBT+. Ao longo do tempo, foi proibido em muitos países do mundo que 2 pessoas do mesmo sexo tivessem relações amorosas. Nos Estados Unidos, na década de 60, relações entre pessoas do mesmo sexo eram criminalizadas em quase todos os estados. Eu estou falando de pouco tempo atrás. Se a gente volta um pouquinho, em 1952, o pai da computação, Alan Turing, na Inglaterra, ele sofreu castração química, foi penalizado por ser homossexual. Ainda hoje, relações entre pessoas do mesmo sexo são ilegais em 70 países do planeta. Então, são pessoas que são criminalizadas simplesmente por serem quem são, por amar como amam. Tenho mais um dado importante, né? E esse é da ONG, do Grupo Gay da Bahia, que ele vai falar que a cada 20 horas, uma pessoa LGBT+, é morta por ser uma pessoa LGBT+. Então, é uma luta muito importante pelos direitos dessa população. E a Transgender Europe, que é uma agência que monitora 71 países, ela vai falar que desse grupo, o Brasil é o país que mais mata pessoas transgênero do planeta, certo? Então, é uma luta indispensável, né, para o planeta onde a gente vive. Ainda nos dias de hoje é importante combater esse tipo de preconceito, esse tipo de ódio que mata muita gente. Agora, eu vou pegar o globo, que eu vou falar sobre um outro movimento. Esse movimento eu vou chamar de Primavera Árabe. A Primavera Árabe, ela aconteceu nessa parte aqui do planeta, ó, do Oriente Médio e no norte do continente africano. E no que ela consistiu? Ela foi mais ou menos de 2010 a 2012, onde populações desses países se revoltaram contra casos de corrupção, contra ditaduras e contra a extrema pobreza e desigualdade. Em vários casos, se conseguiu derrubar governos, em vários casos se conseguiu eleições, e foi um movimento muito importante e ele contou também com o apoio das redes sociais, que foram aí instrumentos para as pessoas conseguirem se juntar e formar vários protestos em países com leis extremamente rígidas,
certo? Esses países, eles foram Tunísia, Líbia, Egito, Argélia, Iêmen, Marrocos, Bahrein, Síria, Jordânia e Omã. Lembrando que nem sempre foi tranquilo, esses movimentos eles foram duramente reprimidos, inclusive houve muitos mortos entre os manifestantes desse movimento, mostrando que a luta ela é real, certo? E agora eu tenho uma imagem para vocês, né? Aí mostrando também localizado num mapa no caso um mapa político, mostrando a localização desses países. E o direito que os inspirou eu tenho nessa outra imagem, que vai dizer: a vontade do povo é o fundamento da autoridade dos poderes públicos e deve exprimir-se através de eleições honestas, a realizar periodicamente por sufrágio universal. Sufrágio é voto. E igual, com voto secreto ou segundo processo equivalente que salvaguarde a liberdade do voto. Eu vou falar sobre um outro movimento, que é o movimento sindical. O movimento sindical ele é um movimento onde os trabalhadores eles vão pressionar tanto os seus patrões, quanto eles vão pressionar o governo para terem seus direitos garantidos, certo? Então, a gente está falando, no caso, sobre os direitos do trabalhador, para que você possa ter aí um trabalho justamente remunerado, digno e que te dê condições de segurança. O artigo que embasa. Ele vai dizer que toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários. Tem direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice e noutros casos de perda de meios de subsistência, por circunstâncias independentes da sua vontade. No Brasil, geralmente os sindicatos eles são ligados por classe e por lugares. Por exemplo, o Sindicato dos Professores no Rio de Janeiro e dos metalúrgicos no ABC Paulista e por aí vai. Mas nós temos dois órgãos que são a Central Unificada dos Trabalhadores, a CUT, e o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, que vão congregar sindicatos em caso de causas maiores e que unifiquem todos. Esse mesmo artigo que fala sobre os direitos do trabalhador, ele também fala que o trabalhador ele tem direito ao alojamento. E aí eu vou falar sobre o movimento dos trabalhadores sem teto, que é um movimento dos trabalhadores na cidade que é formado por pessoas que, por mais que sejam classe trabalhadora, ou por não terem um salário que dê conta, ou por estarem desempregados, eles não conseguem adquirir ou mesmo pagar o aluguel de um imóvel para morar. E esse movimento ele vai ter como estratégia passeatas, protestos e muitas vezes a ocupação de imóveis que não são utilizados, né? Que eles não cumprem a sua função social, de dar conta de alguma atividade econômica ou de moradia. E eu tenho umas imagens aqui, que eu vou mostrar para vocês agora, no slide, que é o logo do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, uma passeata e uma ocupação de um prédio que não é utilizado, né, lá no Recife, que no caso é a ocupação Marielle Franco, em Pernambuco. Esses foram alguns movimentos sociais que eu pude apresentar para vocês hoje. E agora eu convido você a ir além. Escolha um dos movimentos que estudamos e pesquise sobre, ou converse com a sua família. Um grande abraço e até a próxima!